Olá, gente! Eu venho desejar a todos do meu Facebook uma boa tarde e a paz do Senhor a todos os meus amigos desse Facebook que são cristãos. E a você que, porventura, se tornou meu amigo e minha amiga no meu Facebook, mas ainda não serve a Cristo, eu venho desejar a você uma boa tarde. Nesse momento, eu vou fazer essa live de pregação que está lá em Salmos, capítulo 23, tá? Versículo 1 e 2, tá? E antes que eu venha ler e falar um pouco dessa passagem, eu venho já desde já pedir para que todos os meus amigos do Facebook compartilhar essa live e curtir essa live e comentar essa live, tá bom? E para que a palavra de Deus possa crescer mais ainda, né? E vamos para a palavra. Salmo capítulo 23, versículo 1 e 2, que diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Vou repetir: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Amém. Bom, a palavra de Deus ela é muito eficaz. Bom, essa passagem é muito conhecida para os que servem a Cristo, para os que servem a Deus, e também pode ser até conhecido por aqueles que ainda não conhecem Jesus. O salmista traz aqui a felicidade de termos o nosso Senhor como nosso pastor. Bom, o salmista veio logo dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Bom, o salmista já diz que Deus é o seu próprio pastor. Se Deus é o próprio pastor do salmista, então Davi é uma ovelha que é guiado por Deus às águas tranquilas. E a Bíblia diz também que nós, servos de Deus, a Igreja de Cristo, somos ovelhas do bom pastor Jesus Cristo. Porque o próprio Jesus disse em Mateus, lá em Mateus, Jesus diz que ele mesmo é o bom pastor e dá vida pelas suas ovelhas. Sendo que ele chama de ovelha duas classes de pessoas. A primeira ovelha são aqueles que estão no aprisco, que eu acredito que são os crentes. E as outras ovelhas que não estão no aprisco, mas estão desgarradas, a qual Jesus diz que importava pegar as outras ovelhas que não estão no aprisco e trazê-los para o aprisco. Aqueles que não estão no aprisco, que estão fora e que não são do bom pastor, Jesus
ele quer ser o bom pastor dessas ovelhas desgarradas, né? E trazê-los para o aprisco. As ovelhas que estão fora são aquelas ovelhas que não conhecem Jesus, né? Toda pessoa que nunca ouviu falar do Evangelho, que nunca ouviu falar de Cristo, esse está sem pastor. Está no mundo, é ovelha, mas está sem pastor. E Jesus quer ser pastor dessas pessoas. Outra, né? Jesus, ele é o próprio pastor de todos os crentes. E como o salmista diz aqui, nada me faltará. Ou seja, no aprisco de Cristo, não existe falta de nada. Não existe falta de alegria, não existe falta de gozo, não existe falta de paz, não existe falta de cura, não existe falta de alimento. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, ele dá a vida pelas ovelhas, se importa com as ovelhas, cuida das ovelhas, né? Espanta os lobos, né? Cuida das ovelhas, protege das ovelhas, para que as ovelhas não venham ser arrebatadas pelo salteador e nem seja atacada pelo leão e nem por outros bichos que costumam atacar as ovelhas. Jesus é um bom pastor que ele ajunta as ovelhas e guia as ovelhas para um bom pasto. Assim é todo crente que é guiado pelo bom pastor, por Cristo Jesus. Ele é guiado às águas tranquilas, a fim de repousar. E o próprio Jesus diz, em outra passagem, que as ovelhas não conhecem outro pastor, não conhece o salteador, porque o próprio Jesus diz que as ovelhas ouvem a voz dele e obedecem, ou seja, o segue. Obedecer é seguir. Agora, as ovelhas não vai seguir ao salteador. Ao salteador. Por quê? Porque não conhece a voz desse salteador. Por isso que as ovelhas não vão seguir. Podem até ouvir, mas não vão seguir, né? Então, meu querido, minha querida, você que porventura está sem pastor, Jesus quer ser o seu pastor. Jesus quer ser aquele pastor que, assim como cuida das ovelhas que estão no aprisco, você que está fora do aprisco, Jesus quer ser o seu pastor a fim de torná-lo sua ovelha e trazê-lo para o aprisco dele. Né? Porque eu acredito que a ovelha que está sem aprisco é aquela ovelha que está sujeita a ataques de salteadores. É uma ovelha que está sujeita a ter ataques de lobos, que o lobo ele ataca a ovelha, né? Como o próprio rei Davi diz que quando ele cuidava do rebanho de seu pai Jessé, diz que vinha o leão para arrebatar a ovelha, o urso, só que ele, como cuidador das ovelhas de seu pai, ele matou o leão, matou o urso, tirou das garras do urso e do leão e cuidou das ovelhas de seu pai, né? Cuidou, protegeu,
e cuidou de suas feridas, porque o ataque era muito grande, porque ainda mais se a ovelha se dispersa do grupo, aí dá vantagem para o leão atacar e dá vantagem para o urso também atacar. Então, o que acontece? Jesus não quer que ninguém que esteja no aprisco se afaste por qualquer coisa. Se afaste. Jesus quer que essa ovelha permaneça no aprisco. Porque se a pessoa que sendo ovelha sai do aprisco, ela não tem proteção do bom pastor. Ela fica sujeita ao ataque do adversário, que é o leão, ao ataque do adversário, que é o urso, que ataca as ovelhas, que quer destruir as ovelhas. Mas o urso e o leão eu considero como Satanás e seus demônios, que tentam de várias formas, né, rodear as ovelhas de Cristo, a fim de tirar a atenção de alguns das ovelhas para que possa devorar. Mas Jesus, o próprio Jesus também disse em outra passagem que Satanás, ele brama como leão, ele brama ao redor, está de redor do crente, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Satanás não é o leão, mas parecido com o leão, ruge como o leão, procurando a quem possa tragar. Possa tragar quem? A ovelha, o crente. Quem que está ao redor da ovelha? O bom pastor, Jesus, protegendo e guardando. E o leão, que é Satanás, fica ao derredor, rugindo e bramando, procurando brecha para que esse leão, Satanás, possa devorar, possa atacar. Então, meu amigo, então, minha amiga, você que está sem pastor, essa palavra é muito eficaz. Jesus, ele está te esperando de braços abertos para ser o seu bom pastor. Você que não é crente, é uma ovelha, mas não é crente. Jesus está esperando você de braços abertos. Quer que você o aceite de teu coração para se tornar ovelha de seu pasto, né? Então, Jesus quer salvar todos que não faz parte do aprisco. Quem são aqueles que não faz parte do aprisco, mas são ovelhas? As pessoas que são ovelhas, mas não estão no aprisco, são aquelas pessoas que são desviadas, que são o afastado, que são prostitutas, que são os drogados, que são, enfim, todas as pessoas sem Deus, né? Todas as pessoas sem Deus, mas que precisam de Deus, que precisam do noivo. Jesus quer, né, trazê-los para aprisco, né? Porque Jesus, ele é o bom pastor. E assim como na cruz do Calvário, o próprio bom pastor, que é Jesus, deu a vida pelas ovelhas, não deu a vida só pelas ovelhas que estão na presença dele, não, na casa de Deus, não. Jesus também deu a vida na cruz do Calvário por aqueles que estão nas drogas,
por aqueles que estão no submundo do crime, por aqueles que estão nos vícios, por aqueles que estão na bebedeira, por aqueles que estão na prostituição, por aqueles que estão aí no desespero, no sofrimento da vida. Jesus morreu na cruz do Calvário, deu a vida no sofrimento lá do Calvário por vocês. Porque o plano de morrer na cruz do Calvário, dando a sua vida, foi para salvar toda a humanidade, foi para salvar todos aqueles que necessitam da presença, da proteção desse bom pastor. Quando Jesus disse que ele dá vida pelas ovelhas, ou seja, Jesus está falando, eu vou entregar minha vida para depois tomá-la de volta. Entregar minha vida pelas ovelhas, a fim de salvá-los. E quando é que Jesus deu a sua vida? No Calvário, quando ele foi crucificado. O sangue precioso de Jesus foi derramado na cruz do Calvário. Então ele deu essa vida para todos aqueles que precisam de serem salvos. Todos. Seja ele credo religioso ou não. Jesus, o próprio Jesus, deu a sua vida para salvar a todos. Entendeu? Então, meu amigo, minha amiga, essa é a palavra que Jesus está ministrando. A palavra do bom pastor, a palavra de fazer que as pessoas que não estão no aprisco se tornarem do bom pastor, embora que sejam ovelhas. Então, meu querido, o salmista diz, feliz é aquele que tem o Senhor Deus como pastor. Isso aqui é para crente que é feliz, que é bem-aventurado de ter Deus como pastor. Se o crente tem Deus como pastor, então ele tem a proteção de Deus, porque ele, sendo ovelha, tem a proteção do bom pastor, tem o cuidado do bom pastor. Triste é aquele que não tem Jesus como bom pastor, que não tem a proteção do bom pastor, que não tem o cuidado do bom pastor. Né? Mas aquele que tem Jesus como bom pastor, Jesus, que é o bom pastor, cuida dessa ovelha, crente. Mas Jesus quer cuidar também daquelas pessoas que são ovelhas, mas não estão no aprisco, ou seja, não estão na presença de Deus, não conhecem Jesus, não aceitaram a Cristo ainda, mas estão espalhados nesse mundão aí, nas garras de Satanás, muitas vezes, sofrendo nas mãos de Satanás, mas Jesus quer ser pastor dessas pessoas. Então, meu querido, minha querida, fique com essa palavra. Que Deus possa abençoar a tarde de vocês. Jesus ama a todos os meus amigos, seja eles servo de Deus ou não. Jesus ama a todos vocês. Que você, meu amigo, minha amiga, que porventura está vendo essa live, que você tenha Deus como seu pastor, para que você venha ter proteção e o cuidar do próprio bom pastor. Tá bom? Muito obrigado e tenha uma boa tarde a todos vocês, tá bom? Muito obrigado.